Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura desse ovo. Eu vou fazer só ele, bem detalhado, é um pedido de uma colega nossa, a Sil Barretos. Ela tá precisando ver como fazer assim a pintura de um ovo bem detalhado. Depois a gente vai fazer outro, mais ou menos semelhante, mas eu vou fazer assim bem devagar, bem tranquilo com vocês, tá bom? Comecei enchendo isso aí com rosa bebê. Agora eu vou vir com rosa e vou começar a colocar uma sombra. Essa parte aí de trás, essa parte que tá dentro, esse plástico, a parte de dentro dele, ele é bem clarinho, ele tem uma luminosidade grande caindo aí e é bem clarinho a tonalidade. E também tem o fato de ter uma certa diferença entre a parte de fora do plástico e a parte de dentro. Então, eu vou colocando aí essa sombra, veja o quanto eu estou puxando com rosa, essa sombra bem suave. Use pincéis pequenos, pincéis número 2, 4, 6, não precisa de pincéis grandes, são muitos detalhes, viu, para essa pintura. Até o preenchimento você pode estar fazendo com um pincel 8, 10, mas não precisa de pincéis muito grandes não. Eu coloquei um pouco de branco aí em cima. Para até então, usamos o rosa bebê, o rosa e o branco. Eu vou trazer mais luminosidade, o rosa bebê já estava bem suave, mas o branco vai ajudar a gente a deixar isso ainda mais suave. Agora, vou pegar um pouquinho de rústico, escuro, não é? O rústico, mas é isso que eu quero dizer, é bem pouquinho, é uma sujeirinha de pincel, para a gente colocar uma sombra bem suave para essa região aí, onde tem essas curvaturas desse plástico. Se ficar muito escuro, você faz uma correçãozinha com os tons mais claros, tá? Aí eu tô só arrumando, deixando a parte de trás mais clarinha e essa parte que vem mais à frente mais escura. Eu tô melhorando esse contorno. Esse lado direito, ele fica mais suave a sombra. Olha só, vai ter também, mas eu vou colocar uma quantidade ainda menor do rústico. São espaços menores. Você precisa, nesse momento, realmente de um pincel pequenininho para conseguir fazer esses detalhes. Aí, um pincel número 2, chato, ele vai estar ótimo para você sair fazendo isso aí. No máximo, um 4, tá? Com o cabo do meu pincel mesmo, eu vou sair colocando umas bolinhas branquinhas. Tem um detalhe nesse papel ou nesse plástico desse ovo de Páscoa, tem um detalhe assim, várias bolinhas branquinhas sobre ele. Essa região aí dentro, eu quero que essas bolinhas apareçam, mas apareçam assim bem mais apagadinhas. Eu vou colocando com o cabinho do pincel, depois eu vou melhorando, arrumando essas bolinhas com o pincel mesmo e tirando que o excesso de tinta, apagando um pouquinho. A ideia é que fique bem suave. Para essa região de dentro, elas fiquem bem suaves. Olha só, tanto eu vou melhorando o formato, quanto eu vou tirando um pouquinho o excesso. O centro dela você pode pressionar um pouquinho para que chegue mais o tom rosa, deixando ela mais neutra ainda. Mas não pode sumir, elas têm que aparecer. Veja que a gente tá conseguindo visualizar. Terminada essa parte, vou começar a pintar essa região aí de fora. Vou pegar lilás seco e vou encher tudo isso. Nessa hora, pode pegar um pincelzinho maior, até um 14, 10, 14, para você preencher mais rápido, né? Depois de tudo isso cheinho, vou pegar o púrpura e vou começar a trabalhar e trabalhar bastante essa parte desse plástico. Ele tem alguns lugares que o lilás seco aparece em seu tom total, outros lugares aparece mais o púrpura, outros lugares um rosa bem suave. Então, a gente vai observando, olha, os pontinhos que vai tendo um pouco mais desse púrpura e as regiões onde terá menos.
Vamos puxando aí, manchando. Se não ficar a sua pintura igual, não tem problema. Desde que tenha uma noção de que essa parte aí embaixo, por exemplo, próximo ao laço, ela tem uma sombra mais marcada, ela tem um tom rosado mais escuro, a região em cima mais livre, ela fica mais clarinha. Essas partes assim riscadas no meio, que nós vamos fazendo, vamos marcando, deixando mais escurinho, dá um sentido de umas depressões, de uns amassados nesse plástico, de umas curvaturas aí devido ele estar amarrado, né? Então ele vai ter essas curvaturas, ele vai estar amassadinho. Então a gente vai tentando puxar alguns risquinhos, principalmente seguindo os riscos do carbono ou do desenho, que onde tem essas marquinhas são os pontos onde precisa estar mais escuro. O restante a gente vai só manchando, vai deixando partes mais clarinhas, mais escuras. O importante é que tenhamos essa noção de que onde tem os risquinhos ficará mais escuro, mais marcado. Os outros lugares a gente vai só tendo que manchar um pouquinho, que não deixar totalmente liso, como se não tivesse ali nenhum relevo diferenciado, vamos assim colocar. Olha só, eu vou logo observando os pontos desses risquinhos, para já deixando mais marcado. Todos esses cantinhos onde tem risquinhos eu vou marcando um pouquinho mais. Os lugares que estão livres, aí eu também puxo um pouco, mas não preciso marcar tanto. Esses cantinhos aí dessas curvaturas, principalmente que apareceu bem na parte de dentro, a gente vai ter que trabalhar bem elas, para que elas apareçam bem também do lado de fora. Aí por cima é bem tranquilo, você pode deixar um rosinha mais claro ou mais escuro. Se você quiser mais escuro, você vai ter que puxar um pouco mais de púrpura. Você pode deixar como está o meu, você pode deixar mais escuro, mais clarinho. Tudo depende da quantidade de tinta que você vai levando. Essas porções que eu vou colocando assim no meio são regiões que estão por baixo, estão mais atrás, que tem menos espaço para luminosidade, alcançando eles. Olha só, tô suavizando um pouquinho a emenda, para a gente suavizar. Se não tiver, a tinta não tiver misturando direito, a gente pega um pouco do lilás seco. Se a sua tinta estiver bem úmida, fica melhor ainda para fazer o trabalho. Olha só, já vai aparecendo aí tipo uns vincos para esse plástico. Algumas regiões que está mais atrás, por dentro, outras mais acima. Essa lateral eu vou deixar assim mais escurinha. Vou colocando o púrpura, vou emendando. Você veja que o lilás seco ele tá ganhando outra tonalidade. Eu não coloquei outro tom aí escuro porque eu quero ter esse limite entre um mais escuro e um mais claro. Eu preferi pegar o púrpura e trabalhar mais os meus tons. Misturar mais, fazer essas emendas aí de tintas. Primeiro, eu vou fazer essa emenda bem lisa. Como você pode observar, tá aquela emenda mais certinha, passando muito o pincel. Depois disso aí tá tudo prontinho, separado aí as partes que eu quero mais adentro, mais afora, ou seja, mais sombra, mais luz. Então, eu venho manchando mesmo um pouco, pra gente deixar umas depressões aí por cima desse plástico. Algo mais marcado, mais indefinido. Essa região de fora, vou passando por ela esse púrpura. A parte de dentro, onde tinha os risquinhos, eu marquei todos eles, viu? E então, eu só fui espalhando o púrpura até então. Nosso trabalho foi bem tranquilo. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade na hora de manchar. Talvez. Porque esse preenchimento e essa sombra, esse puxado aí do púrpura é bem tranquilo de ser feito. E depois a gente ainda vai vir com um pouco de rústico,
aprofundando os espaços que a gente quer mais sombra. Essa não é nossa sombra definitiva, essa é a nossa primeira sombra. Essa dobrinha aí eu vou marcar ela bem. Todas essas dobrinhas eu preciso marcá-las bem para que elas apareçam tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Você viu que o trabalho que nós fizemos na parte de dentro, ela ficou aparecendo sua curvatura direitinha. Agora a gente precisa ter o cuidado de deixá-la bem marcada também do lado de fora, para que ela se complete. Olha só as sombras que ficam aí dentro. Vou emendando essa região de dentro, puxando o pincel bem longo, sem muita preocupação. Tem um risquinho aí também que eu vou passar mais forte, mais marcado, púrpura. Lembra? Onde tem os risquinhos, a gente vai caprichar mais nos tons assim de sombra. Vamos deixando esse púrpura bem mais visível, bem mais forte, só que não tá pronto ainda, né? Temos que lembrar que ainda vem aí o rústico. Vou aprofundando cada vez mais. Quanto mais a gente escurece, mais a gente sai aprofundando esses espaços. Essa parte de baixo precisa ficar bem escurinha. É uma região que está toda amassadinha, está indo para debaixo desse laço, está tudo preso esse laço, então precisa ficar bem escurinho. Independente de você pintar esse plástico mais clarinho ou assim mais escurinho, essa região aí embaixo você precisa deixá-la mais escura, deixar o tom assim, os tons de sombra mais fechado, porque tá tudo aí vamos dizer assim, se amassando, né? Que fechando, que não dá para entrar luminosidade por igual para todas as regiões. Se em algum lugar você achar que escureceu demais, se você quiser suavizar a cor por alguma região ou tirar alguma manchinha que você não esteja gostando, você pegue uma porção do lilás seco, vai distribuindo por aí por cima e vai pegando mais um pouquinho do púrpura, vai arrumando, vai deixando tudo assim, mas melhor emendado, vamos assim dizer, menos manchado, bem mais ao seu gosto. No final, você pode deixar isso assim, essas emendas bem feitas, mais lisinhas, mas essa não é bem a minha intenção. Eu quero fazer esse plástico assim um tanto mais amassadinho. Então, depois de terminar tudo isso, eu vou dar uma manchada. Mas é bem a seu critério, tá bem? Olha só, aí eu já coloquei bastante púrpura. Já está bem marcado, já está bem manchado, aquele lilás seco basicamente já sumiu. Veja que é um trabalho basicamente de observação. Eu mantive aqueles risquinhos do nosso desenho mais fortes, né? Veja que eles estão assim bem mais marcados. No entanto, para essa região embaixo, além de ter acrescentado um pouquinho mais de riscos, eu saí escurecendo por todo basicamente minha pintura. O lilás seco tá aparecendo assim pouquinho. Agora eu vou começar a colocar um pouquinho de rústico, mas assim, é bem pouquinho. Rústico é uma cor bem escura. Se você levar muito para cima desse lilás seco, desse púrpura, ele vai aparecer mais forte do que o necessário. Na parte de baixo, naquele lugar mais amassadinho, né, onde tem o laço, a gente pode escurecer mais. Mas para essas regiões de cima, do centro do nosso plástico, a gente não precisa de uma quantidade muito grande. Eu vou pegando pequenas porções, pincelzinho aí número 4, número 6. Eu diria que um número 6 está ótimo. Eu vou levando uma pequena porçãozinha, uma sujeirinha de pelinhos, né, de pincel, e vou colocando aí, vou distribuindo, vou misturando a esse púrpura e esse lilás seco. Eu vou tentando, vamos assim dizer, que modificar um pouco a sombra onde está o púrpura, essa sombra mais marcada onde se encontra o púrpura. Se ao acaso ficar muito assim, muito mais marcado o rústico
do que o púrpura, você pega um pouquinho mais de púrpura, passa junto com o rústico, que vai ficar um tom bom. A ideia é que a gente ganhe uma sombra mais escura, que lembre o púrpura e não que fique no tom assim muito forte do rústico. Olha só esse cantinho aí, o rústico ficou bem escuro, mas a gente não apagou o tom rosinha do púrpura. Para essa região aí também será do mesmo jeito. Esses cantinhos, principalmente esses cantinhos, eu quero que apareça bem essa curvatura que tem nesse plástico. Tô escurecendo da parte de cima, né? Vou descendo, porque essa região aí embaixo, ela ganhará bem, assim, os tons bem mais marcados, bem mais escuros. Nós já vamos ganhando, assim, uma ideia desses amassados, dessas curvaturas que tem para esse plástico. Essa região aí embaixo, quando a gente escurecer bem mais ela, essa ideia vai se fortalecer bastante. Olha só. Para a parte mais alta, a região onde eu vou deixar assim mais marcadinho esse rústico será os lugares onde nós temos os risquinhos no nosso desenho, tá bem? Aí, olha, eu vou colocando umas sombras perdidas por cima desse plástico, isso é natural. Algumas depressõezinhas, alguns amassadinhos para esse plástico. A gente vai precisar de muitas manchinhas, de muitas marquinhas. Essa região aí, principalmente para esse lado esquerdo, precisa ser bem intensificado a sombra. Eu continuo com o pincelzinho número 6. Eu penso que você terá um bom pincel, um bom tamanho de pincel, para trabalhar aí esses detalhes, sendo o número 6. Ao acaso, se você tiver uma boa prática aí com o número 8, ou tiver mais dificuldade e quiser pegar um número 4, fica a seu critério. O número do pincel que eu uso é muito relativo. Às vezes as pessoas me perguntam muito que pincel eu estou usando, mas o número, a referência, não importa muito, importa que você use o pincel que você se entende melhor com ele. Eu posso estar usando aqui o meu pincel número 6, mas o pincel número 6 que você tem aí na sua casa, ele pode ser bem ruim para você usar. Porque eu tenho vários pincéis na mesma numeração e às vezes até na mesma referência e alguns em referências diferentes. Gosto de ter principalmente pincéis em mesmo número, porém com tamanhos dos pelinhos diferentes. Um bem velhinho, outro mais ou menos, um novo, enfim. Vários tamanhos de pelinhos diferentes para que eu possa estar usando dependendo da minha necessidade. Nem sempre o número 6, esse que estou usando agora, vai servir para fazer todos os trabalhos que eu preciso fazer com o pincel número 6. Veja que aí embaixo já ganhou bastante rústico, ainda precisa de mais. As sombras precisam ficar mais marcadas para que a gente tenha mais profundidade, para que a gente ganhe as profundidades necessárias para esse amassado desse plástico. Observe também que eu estou sempre puxando esses risquinhos, essas manchinhas na vertical. Eu não puxo eles na horizontal. Até deito um pouquinho conforme vai abrindo o plástico, né? Vai se abrindo essa região de cima. Eu também vou acompanhando. Mas eu costumo deixar sempre puxando para cima porque é o movimento mesmo, a forma como ele está preso que acaba deixando essas marcas assim mais para cima, esse amassado mais voltado para o lado de cima, para a vertical. Aí você pode estar colocando um pouco mais de lilás seco, você pode estar colocando rosa bebê e você pode estar colocando o branco. Eu vou distribuindo para essa luminosidade uma porção do lilás seco. Ele fica muito suave, né? Agora, a gente colocando ele aí em cima, a gente percebe a diferença, o quanto está suave comparado a todas essas sombras que a gente já trabalhou aí atrás para ganhar essa movimentação desse amassado desse plástico. Dessas partes mais acima, eu vou colocando essa luminosidade. Essa região aí, olha, também vou precisar puxar um pouco mais.
só essas regiões que estão mais próximas, mais à frente mesmo, mais acima, vamos dizer, então a gente sai colocando essa luminosidade. O restante a gente pode ir deixando assim bem escurinho. Veja também que até então a nossa pintura está tudo muito emendadinho. Não tem assim riscos soltos, manchas, não tem nada assim que seja mais, vamos dizer, uma ideia mais jogada, uma ideia mais despreocupada. Até então a gente trabalhou emendas e emendas de tintas, tendo cuidado de deixá-las bem feitinhas. Só depois de todo o meu trabalho estar prontinho que eu vou manchar um pouco. Essas curvaturas que tem aí atrás, elas são bem importantes de você marcá-las. Olha só, agora sim eu peguei um pouco do púrpura e vou começar a distribuir umas manchas mais aleatórias. Não é para você deixar excesso, não é para você deixar como se fossem nervuras. É para você deixar umas manchinhas como se esse plástico ele for um pouquinho amassado. E essas manchinhas eu vou deixá-las mais puxando também para cima, mais na vertical, mas elas não precisam ser necessariamente só na vertical. Você pode também deixá-las um pouco mais de lado, quase que na horizontal ou na horizontal. Bom, gente, essa é a parte que eu diria mais difícil da pintura desse ovinho, porque a gente precisa conseguir deixar essa parte aí de cima, né, parecer ser aquele plástico todo amassadinho. Mas as regiões abaixo vai ficar mais fácil, não se preocupa, tá? Até agora foi um trabalho difícil, eu sei, mas vai melhorar. Para essas bolinhas, preste atenção numa coisinha. Os lugares onde está mais escuro no nosso plástico, vamos assim dizer, a gente deixa as bolinhas mais apagadinhas, menos branco. Nos lugares que está mais claro, mais afora, aí a gente procura deixar elas com mais tinta, mais branquinha. É como se houvesse sombra também para as nossas bolinhas, tá? Eu sei que a gente tá colocando tudo com o cabo do pincel, mas aí a gente vai deixando um excesso de tinta no lugar onde a gente quer que fique mais clarinho e vai, tipo, esfumaçando um pouquinho, ó, passando o pincel, o cabo do pincel com mais força, em cima do lugar onde a gente quiser que ele fique mais suave, com menos tinta. E depois com os pelinhos do pincel, a gente pode estar tirando um pouco desse excesso, onde a gente quiser que fique mais escuro. Bom, dessa forma eu vou enchendo de bolinhas agora essa parte aí em cima. Olha só quantas coloquei. Você coloca quantas quiser, onde quiser. Vai colocando assim com uma lógica de que algumas fiquem próximas, porque o plástico está assim amassadinho, acaba encontrando uma, basicamente encontrando com a outra. No espaço que ele está mais aberto, faz elas mais distantes. E agora eu tô só fazendo uns contorninhos. Peguei o pincel zero, peguei o rústico e tô melhorando uns cantinhos, passando uns contorninhos, deixando mais marcado algumas dessas dobrinhas que são mais profundas. Não contorne inteiro. Os lugares que ficaram mais escuros, você faz um contorninho. Na parte que tá muito misturado, assim, não tá dando para entender direito, você passa um contorninho. Para essa parte aí embaixo, eu vou encher toda com o lilás seco, pra gente começar a detalhar isso aí. Essa região também é aquele plástico mais amassadinho, mas é uma parte menor, tá atrás desse laço, vai ser mais rápido e mais fácil de ser feito, viu? Olha os pontos onde eu tô escurecendo, passando esse púrpura. Veja que eu vou puxando bem o púrpura para que me sobre um rosa escuro e não que o púrpura fique aparecendo assim tão forte. A ideia é dar uma modificada nesse tom desse salmão. Eu não tô usando o rosa mesmo, o rosa escuro, porque o tom dele é diferente dessa cor que eu quero. Essa parte aí do lado direito a gente pode deixar até mais escurinho. Dos lados, a gente deixando um pouco mais escurinho é bom, porque dá a ideia de que a gente tá arredondando, que ele é esférico, né? E de fato é, um ovo, ele é esférico. Agora, feito essa primeira sombra assim mais solta, onde a gente
só modificou, vamos dizer, o tom do lilás seco e colocou umas cores mais marcadas para as regiões de sombra, eu vou pegar o rústico e vou começar a acender um pouco aqueles risquinhos que tinha por aí. Essa parte aí de cima é a sombra desse laço e desse enfeite de palhinhas que tem aí. O contorno eu vou deixar também mais escurinho, porque é a parte que, como eu disse, arredonda. Para essa região mais central, eu vou buscando os risquinhos que tinha em cima do ovo, os risquinhos do meu desenho, que são lugares onde esse plástico ele tá uma parte por cima da outra e a gente precisa deixar mais riscado, mais marcado. Essa região da frente é uma região que levará uma luminosidade grande, então eu nem vou usar muito o rústico para ele ou para ela. Aí tem um risquinho bem marcado. Eu tô colocando mais rústico aí para deixar mais profundo ainda esse risquinho. Essa região de baixo é uma parte de maior sombra. Tá indo para dentro dessa cesta e tá embaixo desse lacinho. Ele pode escurecer um pouquinho também. Mas não escureça demais essa parte aí da frente, não. Essa região, olha, é a região onde eu vou colocar até um excesso de branco mesmo, para marcar um brilho maior em cima desse plástico. Com o branco eu vou deixando assim, bem pintado, quase como se não tivesse outro tom aí embaixo. Vou fazer esse detalhezinho aí para dar uma amassada no plástico embaixo. Veja que ganhou muita luz. Nas laterais, depois eu vou colocar também um pouquinho de luminosidade para acompanhar o excesso de luminosidade da frente. Vou dando uma certa emendada nesse branco, eu não deixei ele tão solto, embora que muito marcado. Caiu também um pouco de luminosidade para esse lado esquerdo, depois eu vou ver o todo para ver se precisa reforçar. Esse lado direito eu já venho com o branco. Olha só, os risquinhos das dobras do meu plástico desse ovo. Vamos levar também um toquezinho de rústico, que você pode estar levando antes ou depois. Como eu já estava usando o branco, coloquei todo o branco, agora eu vou colocar um pouco do rústico. Esses risquinhos assim mais marcados, eles representam aquelas dobras mais profundas que acaba tendo, né? Quando a gente coloca o plástico, que junta ele todo para colocar o lacinho, esse plástico ele vai fechando e vai formando umas dobras bem marcadas. Veja que eu coloquei também bastante brilho para essa região. Aí eu vou passar só uma sombra, detalhando um pouquinho. E para todo caso, essa pintura aí na frente, ela é uma questão de observação. Aliás, a pintura desse ovo é uma questão basicamente de observação. A gente vai precisar, eu coloquei um pouquinho mais de púrpura nessa região central, né? Você viu que deu uma escurecida. A gente vai olhando, marcando, não precisa ficar igual o meu, você vai aproveitando os risquinhos que tem aí em cima para deixar mais profundo, você coloca mais ou menos luminosidade, use pincéis pequenos e vá usando também aí de sua criatividade, né? Vai brincando um pouco com essas tintas. A gente não pode esquecer que é o mesmo plástico e ele tem esse detalhe, essas bolinhas. E quando a gente coloca essas bolinhas, a gente dá uma ideia melhor desse plástico, de que realmente é ele, né? Parece mais um ovinho, deixa parecendo melhor. Essas bolinhas, está bem amassado aí embaixo, a gente coloca elas bem que aleatórias. Algumas eu saio retirando um pouco o excesso, outras eu deixo elas mais marcadas mesmo.
Lembra aquela região assim que tá mais escurinha, eu tiro mais o excesso da tinta. O que tá mais afora, mais perto de luminosidades maiores, eu deixo com o excesso de tinta. Bom, gente, essa parte aí desse plástico já está pronto, né? Tô só detalhando aí uns toquezinhos de luminosidade, de sombra, colocando mais umas bolinhas assim mais adentro, enfim. Agora a gente vai passar para a pintura desse nosso lacinho, dessa palha, para a gente terminar todo o nosso ovinho. Olha só, tô só colocando mais umas marquinhas, dando a ideia de mais umas bolinhas, porque de fato tem várias. Coloquei mais uma naquele espaço mais vazio. O amassado do plástico aproxima mais elas, mas também não coloca demais não, tá bom? As minhas serão apenas essas. E por fim, pronto esse plástico, olhando-o todo, eu vejo que ainda cabe um pouquinho mais de brilho para essa região do lado esquerdo. Olha só, um excessozinho aí para acompanhar melhor esse brilho forte que tá na frente. E que eu tô reforçando porque ele já se misturou um pouquinho aos tons que estavam pintados embaixo, né? Acaba misturando mesmo. Vai secando, vai ficando mais transparente. Aí eu vou só reforçar um excessozinho maior de branco. Não leve esse branco muito para lateral. Veja que eu coloquei pouquinho aí na lateral, mas não tão forte, tão igual à frente, né? Não dá pra gente colocar assim tão marcado. Lembra que na parte de cima, para finalizar, a gente fez uns contorninhos? Pronto, então vamos fazer também aqueles risquinhos que a gente tinha no nosso desenho, a gente vai marcar eles agora um pouquinho com o rústico, o pincelzinho número 0. A gente acende um pouco aqueles risquinhos que na pintura eles apagaram, não é? Olha só, vou passando, deixando um contorninho mesmo. Vai ficar ruim? Não, porque dá mais a ideia de que é a dobra do plástico. A gente não precisa colocar mais nada aí, não precisa colocar mais brilho, mais bolinha, nada, já tá pronto. A gente só detalha esse assim um pouquinho. Veja que fica mais visível os detalhes desse plástico, fica bem melhor na nossa pintura. Essa região aí também vou marcar. Ele traz uma profundidade maior esses contorninhos, mas a gente tem que ter um cuidado com esses contornos para não contornar o nosso ovinho demais e não dar a ideia de um desenho infantil, levar mais para esse lado do infantil, né? Que geralmente os desenhos infantis a gente gosta de contornar mais. Pronto. Creio que de brilho, de contorno, de um todo, ele já esteja pronto. Até então, ele está pronto. Depois que eu pintar o em volta, aí a gente vê um todo, vê o que acontece. Bom, para essa palha em cima, eu vou começar enchendo com o tom areia. Vou encher toda a parte mesmo com o tom areia. Depois a gente vem detalhando, vem colocando outros tons para fazer aparecer esses risquinhos, né? Uma palhinha sobre a outra. Agora, eu vou pegar um pouquinho de ocre e ouro e vou sair distribuindo por aí por cima. Sair já colocando assim, riscando um pouco. Eu tô usando o pincel número 4, bem cortadinho, bem lixado. For puxando esse tom, manchando um pouquinho, modificando um toquezinho o tom do palha. Com sépia, eu vou dar sequência. A região onde tá encostando no lacinho fica mais escuro mesmo, né? Tem uma sombra mais marcada. Para fora, eu vou puxando risquinhos. Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Eu vou puxando risquinhos aí em cima, manchinhas, ou seja, eu vou puxando risquinhos que vai se mesclando um tanto a esses tons que estão aí, para dar uma ideia de que tem vários elementos, né? Várias palhinhas
galhinhos aí em cima. Alguns pontos mais escuros, alguns pontos mais marcados. Ainda não está pronto. A gente vai detalhar ainda um pouquinho mais, colocar mais luminosidade. Essa luminosidade, depois você pode estar colocando com o número 0. Eu vou sair pintando tudo aí com o meu pincelzinho número 4. Pincel número 4, pincel número 2, até o 0, se você quiser, o 0 chato, vai estar bom para você estar fazendo esse trabalho, viu? Veja que antes mesmo de estar pronto, já dá uma ideia de que tem vários elementos aí. Não é apenas vamos dizer, uma coisa só, mas já tem várias palhinhas. Essas pontinhas a gente vai deixando irregular. Alguns lugares a gente deixa mais que sombra do que risquinhos, alguns lugares os risquinhos bem mais marcados, enfim. Agora eu vou vir com palha e nessa hora eu peguei aí um pincelzinho menor, número 2. Ele parece até um pouquinho maior, mas é por conta da referência. Ele é um pouquinho menor, o pelinho dele tá bem acabadinho. Eu vou colocando com tinta só de um lado do pincel uns excessozinhos, formando luminosidade para aqueles que estão, ou para aquelas palhinhas que estão por cima. A parte de fora a gente vai deixando irregular e vamos fazer esse trabalho dos dois lados. Olha só, vou marcando, deixando separações mais visíveis. Vou marcando e marcando, puxando sempre nessa mesma direção, para que fique parecendo que todas estão presas a esse centro e para as pontinhas elas estão abrindo um pouquinho mais. Passei um toquezinho por aí, mais do ocre ouro. É um trabalho bem tranquilo, você precisa apenas deixar aí riscadinho, aparecendo esse toquezinho mais palha para essa sua pintura aí dessas palhinhas. Para a região de fora, a gente vai deixar irregular e vai puxar um pouquinho alguns excessozinhos. Olha só. A parte de cima, na parte de baixo eu deixei eles certinhos, né, como estão. Agora, para essa parte de cima, eu vou abrir essas palhinhas um pouco, deixando-as em algumas regiões, umas maiores que outras, e fininhas. Essa irregularidade aí nesse lado é importante de você fazer. Agora, para a pintura aí da nossa fita, eu vou encher ela com rústico. Eu vou fazer pedacinho a pedacinho, para a gente ver bem direitinho. O rústico, ele fica muito um tom mais para o chocolate, né? Para o ovo mesmo. Eu vou com o preto, modificando esse tom e colocando sombras. Se algum lugar aparecer só preto, ficar muito distante, assim, do tom do rústico, você pode pegar um pouquinho dele junto e ir misturando também junto com o preto. Primeiro, eu vou colocar essas sombras, que vai ser uma questão também de observação aí na sua casa. Você precisa ver onde eu tô passando, pra gente acabar ganhando aquele sentido de fita mesmo, né? Ganhando os pontos de luminosidade, os pontos de sombra, porque geralmente essas fitinhas, elas têm um certo brilho, aparece um certo brilho em cima delas, né? Elas não são aquele tom assim tão apagado. E também não precisa de excesso de brilho. Vamos dizer que seja só luminosidade, vamos colocar assim, porque de fato ela não todas têm um brilho muito forte, muito expressivo. Essa região aí embaixo, vou deixar bem escurinha também. Veja que um lado ficou o rústico aparecendo bastante, o outro, o preto, modificou bem a tonalidade dele. Vamos misturando bem essas cores. A gente precisa fazer uns pontos como maior sombra e deixar outros como tivesse uma luminosidade mais marcada. No entanto, a gente não precisa de risquinhos e nem de manchas, assim como a casca de uma uva, né? Para cima dessas fitinhas. Eu tô só tentando fazer um contorninho melhor aí desse lado. A minha posição não tá boa, às vezes eu tento fazer até com o pincel 0, para minha mão não ficar assim tão na frente, escondendo a pintura de vocês aí em casa, né? Mas creio que tá bom aí o contorno. Veja que já tem uma região mais clarinha.
Agora, com o areia, eu vou acentuar essa luminosidade. Olha só o risquinho que eu tô fazendo aí em cima. Eu vou fazer esse risquinho e depois eu vou esfumaçando esse tom areia para ir ficando que uma luminosidade aí em cima. A gente não precisa deixar excesso não, viu? Aí tá o desenho que eu preciso de luminosidade. Agora eu vou só acrescentando sujeirinhas de pincel de tinta para ir deixando mais marcado essa luz que tem aí em cima. Sujeirinha de tinta, é bem pouquinho mesmo. Se você levar muita tinta para essa região, para esses espaços onde eu tô colocando esse areia, vai ficar muito claro, não vai ficar ruim a sua fita, mas ela vai ficar uma fita bem mais clarinha do que a minha, tá bom? E também você não precisa colocar excessos, brilho. Tem fitas que ela tem um brilhinho. Se você quiser, você coloca um excesso aí de areia mesmo, de branco, e vai deixar ela com brilho. A minha eu vou deixar esse tom assim, mais apagadinho, apenas com luminosidade. Eu tô colocando um pouco de preto aí em cima, marcando uma profundidade maior. Tô reforçando esse areia, deixando minha luminosidade ainda mais marcada e mais separada. Bom, essa parte aí de cima, eu enchi ela também toda com rústico. E vamos lá detalhar. Vou começar com preto novamente. Essa região de fora eu vou colocando preto mais marcado, ela arredonda, não é? Ela faz uma curvatura bem marcada aí. Vou colocando um pouquinho de preto junto com um pouquinho de rústico, para não ficar o preto aparecendo forte demais. Aí a gente vai pegando no pincel um pouquinho de um pouquinho de outro, e a gente ganha um rústico mais escuro, para a gente ir distribuindo como nossa sombra aí em cima. Essa parte de fora, veja que eu já escureci ela bem. A parte de baixo da fita, a gente vai precisar marcar também, porque mostra a região de dentro. Vou escurecer um pouquinho mais aí em cima e vou começar a fazer essa separação, onde tá mostrando a parte de dentro desse lacinho. E o preto, ele quem vai fazer isso aparecer. Olha só. Vou marcar ele direitinho. Para todo caso, se ficar, você achar que não tá aparecendo bem, você pode fazer até um contorninho nessa parte de cima, não tem problema. E essa região aí, onde as fitas se encontram, né, onde teria o nó desse laço, a gente vai precisar escurecer também. É uma região mais profunda, que a gente precisa deixar ela bem mais marcada, bem mais escura. Veja que o rústico do plástico, estava bem emendado esse rústico do laço. O preto faz uma boa separação. Aí tem os detalhes de luminosidade também. Tá tudo bem emendado, mas quando a gente colocar aí a nossa luminosidade, vai aparecer direitinho, você vai entender melhor, tá? Observa apenas os pontos onde eu vou distribuindo essas sujeirinhas de tinta com o preto. Ou seja, é pouquinho mesmo, você não precisa levar uma grande quantidade. Aí eu tô deixando o preto ainda mais forte, mais marcado, veja que apareceu bem. É uma dobra mais intensa, assim, com uma sombra mais intensa, para essa região onde se prende esse pedaço de fita. Que contornei a parte de cima, vou misturando bem os tons, embora deixando lugares mais clarinhos e lugares mais escuros. Coloquei um toquezinho de areia nessa parte de baixo. Vou colocar uma quantidade mais expressiva para a fitinha, na parte de cima da fitinha, que já é uma luminosidade mais intensa, ela tá por cima, não é? Mas veja que o pedacinho de baixo também apareceu. Essa região que estava mais clarinha aí, eu vou colocar uma boa porção de areia, sempre espalhando, sempre emendando bem, para que não fique brilho. Eu quero luminosidade mesmo.
o brilho, a gente deixa excesso. E você pode estar colocando se você quiser. Mas a minha fitinha, eu quero ela mais apenas com luminosidade. Essa região aí embaixo, bem mais expressivo. Mas eu vou unir essa tinta, não vou deixar ela assim solta. A gente já vai ganhando um movimento para nossa fitinha, tá vendo? E quanto mais areia você colocar, mais clarinha ela vai ficar, mais luminosidade vai estar caindo sobre ela. Como ela é uma fita assim no tom marrom bem escuro, então eu vou deixar assim, vou deixar com menos areia. Vou deixar ela com uma luminosidade um tanto mais escurinha mesmo, mas da forma que ela já se encontra. Reforcei um pouquinho aí o preto, desse lugar que tem uma depressão bem mais marcada. A parte de baixo pode acentuar o contorninho do preto. Eu não sei se dá para vocês verem aí uma boa separação, mas já tem uma boa separação aí da minha fitinha. São tudo cores assim bem escuras. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Eu tô fazendo um contorninho com o pincel número 0 aí em cima, na separação entre um pedacinho de fita e outro. Tanto no laço em cima, quanto nessa parte que desce para dentro da cesta, tá? Vou contornar melhor também essa região por aí. Nessa hora eu deixo o contorninho bem marcado e fica bem visível a separação entre esses pedaços de fita. Não sei se dá para vocês verem direitinho aí, tomara que dê. Tô só apagando um pouquinho o excesso de tinta desses contornos. E vamos então pintar esse outro lado. Enchi novamente tudo com o rústico. Vou começar a colocar o preto. Esse preto, ele será a nossa sombra, né, mais forte. E principalmente para essa região central desse laço, ele precisa ficar bem mais expressivo. É a parte de maior sombra, precisa de profundidade. Dessa vez não aparece o outro lado da fita, o lado de dentro da fita. Esse pedacinho de laço tá bem de frente para nós. Vou fazer um detalhe aí também para essa região, com luminosidade. Essa parte aí a gente precisa escurecer para a gente arredondar, não é? Ela faz uma curvatura para a parte de baixo, o laço ele faz uma curvatura. Então, eu coloco uma sombra aí para trazer essa ideia. Vou unir essa tonalidade, vou deixar mais clarinho a região central. Nessa hora a gente ajeita direitinho esses contornos, emende direitinho essas tintas, pincel pequenininho, pincel 4, pincel 2, um 6 no máximo. Os nossos pontos de sombra, eles já vão ficando assim bem marcadinhos. Eu fiz esse contorno aí em cima inteiro, lado a lado. Agora, a gente vai colocar as nossas luminosidades e o nosso pedacinho de laço vai aparecer muito bem. Olha só como eu vou distribuir essa luz aí. Eu vou fazer marcar aqui uma depressão nessa região onde o nosso lacinho fica preso. E ela vai abrir bem para essa região de fora, trazendo uma boa luz. Para isso, eu fiz um desenho com areia, um tanto circular, não é? E só vou espalhando essa tinta. Claro que eu vou levando umas porções a mais. Eu tô marcando os meus pontos que eu quero com maior luminosidade, e aí eu vou levando de pouquinho em pouquinho. Veja que eu pinto já há bastante tempo e que nem assim eu pego o meu pincel cheio de tinta, coloco aquela tinta lá para trabalhar ela. Eu vou levando de pouquinho em pouquinho até chegar na tonalidade que eu quero. Se você leva a tinta de uma vez, mas ela pegou um pouquinho e outro, então eu vou levar logo tudo de uma vez. Você pode levar tinta demais e não dá certo a sua pintura, tá bom? Cuidado, vai com paciência, vai devagar, pega um pincelzinho pequeno. Observe se na pontinha do seu pincel foi só uma sujeirinha de tinta ou se tem um excesso maior. Se tiver um excesso maior, tire. Vamos trabalhando devagar que vai dar certo, tá certo? Agora, vamos para essa outra parte que enchi também toda com o rústico.
A região de cima, eu vou colocar um pouco de sombra, uma marquinha aí, uma certa dobrinha para essa fita. Vai ficar um ponto mais marcado nessa região aí de cima, onde a gente também vai trabalhar a luminosidade. Mas para já, vamos espalhando as nossas sombras. Eu vou escurecer essa parte aí. Se houver necessidade, a gente escurece mais as regiões de baixo, os pedacinhos de fita que estão por baixo, só se houver necessidade. Essa parte eu já vou descendo com o preto, que é um contorno. Depois a gente vai unindo essas tintas. Esse pedaço aí de fita, ele é mais clarinho mesmo, ele tá em cima de tudo isso. Ele é menos detalhado. Essa região aí eu vou também fazendo o contorninho, descendo esse preto. Eu vou passar com o pincel zero, porque a minha posição não tá boa, para eu não borrar. E se eu for passar, colocar a mão na frente, também não vai adiantar muito. Você não vai ver. Eu vou descendo esse contorninho com o preto. Quando chegar embaixo, eu vou pegar o meu pincelzinho chato, vou espalhar um pouco o excesso desse contorno. Quando a gente faz um contorninho com pincel zero, geralmente fica mais grosseirinho, fica mais um excessinho de tinta. A gente pode deixar ou pode espalhar um pouco. Eu gosto de unir um pouquinho esses excessos de tintas. Olha só. Passo aí o meu pincelzinho chato, o número 2. Já vou ganhando uma sombra com os excessos de tinta do preto que ficou aí. Essa parte de baixo pode escurecer. Eu vou deixando mais expressiva essa sombra aí embaixo. Mas observe que o rústico tá bem forte ainda aí aparecendo. Toda essa região que vai para dentro da cesta, eu vou deixando mais escurinha. Para essa região aí, ó, do lado direito, eu vou puxar o preto mais adentro. Vamos espalhar melhor ele, deixar uma sombra mais marcada e mais longa. Do lado esquerdo, a gente vai deixar o rústico aparecer mais. Colocada aí as nossas sombras. Quando a gente colocar as luzes, aí a gente vê se precisa escurecer um pouquinho mais, precisa fazer algumas modificações. Essa região aí em cima, ela precisa ter uma luminosidade mais marcada. Vou levando aí uma pequena porção do areia. Vamos misturando, vamos levando pouco a pouco. Daí a gente sai observando as necessidades. Essa fita, essa parte da fita, ela não tem muito detalhe, ela é mais simples, mas a gente precisa também deixar mais marcadinho esses pontos onde tem as dobrinhas dela, né? Ela tá presa nesse espaço, então a gente precisa mostrar essas marquinhas, algumas ruguinhas, por conta desse nó que tem aí para essa região central. Essa parte aí, olha, eu vou marcando bem até... Mas vá pegando de pouquinho em pouquinho desse areia. Coloque para essa região aí embaixo também. Não precisa encostar mesmo na cestinha, descer, trazer muita luz para a região onde entra dentro da cestinha, esse pedacinho de fita. Mas para a parte de cima mesmo, a parte mais afora. Essa região de cima, a gente pode reforçar um pouquinho preto, mas aí a gente vê a necessidade. Olha só, esse cantinho eu tô colocando um pouquinho mais de preto, porque ele tem uma curvatura mais marcada, uma sombra bem mais marcadinha aí. Ele faz uma curvinha na dobrinha dessa fita. Esse outro lado já é uma marquinha mais expressiva, mais fininha, mais estreita. De um lado, uma dobrinha, do outro, uma curvatura, uma depressão. Mais luz para essa região, bem mais acentuado. Bom, gente, a ideia era trazer para essa pintura, ela assim, bem detalhada, bem passo a passo. A nossa colega, Sil Barretos, ela vai fazer na casa dela
ela estava querendo algo assim, bem passo a passo, para que ela possa acompanhar, porque de fato esse desenho, ele é um desenho de um grau de dificuldade alto, ele não é fácil de ser reproduzido, ele tem muitos detalhes e a pintura, essa pintura em si, ela é uma questão mais de observação. A gente vai olhando onde ficou sombra, onde ficou luz. Aqui é só um guia para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma noção de tons, um guia de cores, né? E também onde foi colocado sombra, onde foi colocado luz, como foi distribuído. Espero que ajude. Quem queira fazer a pintura, eu espero que ajude. Aí eu tô só detalhando um pouquinho, colocando uns detalhezinhos a mais. Agora eu vou diminuir essa intensidade de separação. Para isso, a gente vai passando o pincel em cima tanto da parte de luz quanto da parte de sombra, misturando um pouco os dois. Bom, gente, assim, ó, vai ficando, né, a pintura do nosso lacinho. Tô só melhorando aí, intensificando, vamos assim dizer, um pouquinho essa sombra aí embaixo, no encontro desses dois laços, ou dessas duas fitas. Vou colocando preto mesmo, para ficar mais marcado. Como eu disse, quando terminasse, a gente ia dar aquela olhada geral, para ver se precisava intensificar um pouquinho mais a sombra de quem estava por baixo. Aí, eu vou fazendo um contorninho, para a gente deixar melhor separado. E a pintura do nosso lacinho vai ficando assim. Aí está o nosso ovo inteiro pintado. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade a essa pintura. Beijos, pessoal. Até um próximo. Tchau!